Querido amigo, hoje temos como alvo continuarmos os nossos estudos no capítulo 3 e vamos estudar Colossenses 3, 5 a 11. É o segundo parágrafo desse capítulo. Como vimos nos programas passados, a nova vida em Cristo requer um novo estilo de vida, pois já morremos com Cristo e com Ele também já ressuscitamos. A ressurreição de Cristo é uma importante doutrina cristã e nela está baseada a nossa fé. É importante considerarmos nesse aspecto o fato de que a morte é o mais terrível inimigo do ser humano, mas ela não tem mais poder de reinar porque o Senhor da vida ressuscitou. Esta é uma verdade com profundo significado para você e para mim. No túmulo, o Senhor Jesus Cristo foi sepultado, mas estava esperando o terceiro dia. Inutilmente as autoridades selaram o túmulo. Em vão as mulheres e os discípulos foram observar para reverenciá-lo. A morte não pôde deter o Senhor da vida. Enquanto estava no túmulo experimentando aquilo que eu e você experimentaremos, o inferno certamente estava em festa, pensando que tinha vencido. Mas ele rompeu os grilhões da morte. Ele ergueu-se para a vitória. Ele derrotou o inimigo, expondo-o à vergonha pública. Ele nos libertou de toda a possível acusação que era formulada contra nós. Será, querido amigo, que avaliamos corretamente o significado da morte de Cristo? Será que compreendemos o sentido da ressurreição do nosso Senhor? Se você que está me ouvindo agora é cristão, você pode se alegrar com o fato de que Cristo morreu, foi sepultado, mas se levantou dos mortos como vitorioso, e essa vitória ele compartilha com todos nós, com todos os cristãos. Quero relembrar para você um texto muito importante de 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos 12 em diante. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaremos mentindo contra Deus porque afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Querido amigo, a ressurreição é básica para a nossa vida. É importante, então, percebermos nesse capítulo 3 e também no capítulo 4 que o fator que até os dias de hoje tem sido a força motriz responsável pela expansão do Evangelho por todos os confins da terra é esse novo estilo de vida que recebemos, que buscamos, demonstrando a transformação que ocorreu em nossa conversão, quando morremos e ressuscitamos com Jesus Cristo. A igreja vai proclamando o Evangelho, vai vivendo de modo diferente, vai crescendo e alcançando novas vitórias e realizações, porque estamos com uma nova vida. À medida que os membros vão se desenvolvendo em santidade e pureza de vida, a igreja se torna mais capaz, mais forte e consegue ser sal em meio a uma sociedade corrupta e maldosa. Por isso, quando nós resumimos esses versículos 5 a 11 desse parágrafo, podemos dizer que o título para ele é A Rejeição da Velha Vida e a Aceitação da Nova Vida. Eu repito, esse é o título dos versículos 5 a 11, A Rejeição da Velha Vida e a Aceitação da Nova Vida. Este, na verdade, é um dos trechos mais práticos dessa carta. O apóstolo Paulo deu sequência ao seu argumento de que a nova vida em Cristo deve ser evidenciada quando buscamos e pensamos as coisas do alto. Paulo se tornou muito prático, mostrando-nos que há uma participação muito importante de todos os cristãos. Aquilo que Deus faz é a parte dele, mas Ele quer também a nossa participação. É necessária a nossa participação nessa busca pelo novo estilo de vida. Essas ordens, que envolvem nossas ações, são confirmadas por outros textos bíblicos paulinos. Aos Romanos ele escreveu, porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis.
Aos Coríntios, ele escreveu: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Em 2 Coríntios, ele escreveu: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Aos Gálatas, ele escreveu: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Aos Efésios, ele também escreveu: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aos Filipenses, ele também escreveu: nada façais por partidarismo ou vanglória, não tenha em vista cada um o que é propriamente seu. Aos Tessalonicenses, ele também enfatizou: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ora, querido amigo, se Paulo escreveu para todas essas igrejas, enfatizando essa importância de mostrarmos um novo estilo de vida, certamente aqui aos Colossenses também ele faz essa ênfase. Então, além de Paulo, também temos que confirmar que outros autores também expressaram essa exigência, mostrando-nos a necessidade de mudarmos de vida e, consequentemente, mudarmos de práticas. Mas tudo isso tem base nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois convém que se perca um dos seus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Querido amigo, essas são as obrigações da nova vida. Se nos capítulos 1 e 2 de Colossenses vimos o indicativo que nos mostrou a nova posição que temos em Cristo, nesses dois capítulos finais, 3 e 4, temos os imperativos éticos relativos à prática cristã que devemos desenvolver, evidenciando a nova vida. Esses, então, são os requisitos para todo cristão. Essas são as determinações que devem ser obedecidas na busca do novo estilo de vida que nos fará parecer cada vez mais com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesses versículos 5 a 11 do capítulo 3 de Colossenses, Paulo nos mostra a necessidade da santidade na vida dos cristãos. A Igreja de Cristo, para causar impacto no mundo, precisa demonstrar que é diferente da vida que o mundo desenvolve. Cada cristão que compõe a igreja vive de modo diferente do mundo. E ele está, então, vivendo de modo diferente, anunciando a mensagem do Evangelho de modo prático. Através da santidade, através de uma vida diferenciada, através de uma vida separada para Deus, estamos mostrando aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, amigos, colegas de serviço, colegas de escola, enfim, estamos declarando que a vida com Cristo é diferente. Quando lemos esses versos, cresce a compreensão de que eles nos desafiam para uma completa e total rejeição da antiga maneira de viver, e por isso é possível resumi-los nessa sentença. Todo cristão consciente da transformação que experimentou rejeitará a velha vida, aceitando evidenciar a nova vida, o seu novo estilo de vida. Eu repito essa frase que resume Colossenses 3, 5 a 11. Todo cristão, consciente da transformação que experimentou, rejeitará a velha vida, aceitando evidenciar a nova vida, o seu novo estilo de vida. Nesses versos encontramos 3 evidências da rejeição da velha vida e a aceitação da nova vida. Vamos, antes de especificar essas 3 evidências, vamos ler esses versículos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora,
nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do nosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Depois da leitura desses versículos, podemos então agora ver essas três evidências do novo estilo de vida. Em primeiro lugar, evidenciamos o novo estilo de vida agindo de um modo submisso. Esse modo submisso se percebe ao obedecermos às ordens, isto é, versículo 5 e versículo 8, fazei morrer e despojai-vos. Embora essas ordens sejam claras, surge uma questão importante: como abandonar a velha vida, uma vez que estamos ainda nesse corpo carnal? Uma vez que os antigos desejos ainda estão fortes, como nos desvencilhar deles se ainda estamos limitados a essa realidade? Como mortificar ou como nos despojarmos da antiga natureza, da natureza pecaminosa, se ainda não fomos glorificados? Querido amigo, temos que entender que, estando em Cristo, a nossa posição é ao mesmo tempo de mortos e ressurretos. Na verdade, temos que colocar em prática aquilo que já somos em posição. Jesus mesmo disse como deve ser efetivada essa mudança no nosso viver diário. Tome cada dia a sua cruz. Lembre-se de Lucas 9:23. Aqui está o domínio do nosso próprio eu. Aqui está envolvida a nossa vontade. Aqui está envolvido o nosso ego. Essa é a tarefa que cabe a cada um de nós. Em segundo lugar, evidenciamos um novo estilo de vida, rejeitando a velha vida. O novo estilo de vida caracteriza-se pela constatação da realidade da ira de Deus. A ira de Deus manifesta-se contra os filhos da desobediência. Ela se manifesta contra a velha vida, contra a maneira que vivíamos em tempos passados. O cristão sensível ao Espírito Santo discernirá e constatará cada dia mais a santidade e a pureza de Deus. O Deus Santo, que agora é adorado por anjos, serafins, querubins, cuja santidade descreve o seu caráter, não aceita que os seus filhos vivam de uma maneira menos digna do que uma vida de santidade e pureza. A ira justa de Deus se coloca contra a natureza pecaminosa, contra as práticas inadequadas que determinam o nosso vil procedimento. Ao confirmarmos a santidade de Deus, deve crescer em nós o desejo de viver de modo digno da vocação a que fomos chamados. O que se espera desse cristão maduro, sensível ao Espírito, o que se espera de você que está me ouvindo agora, é que você elimine da sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus. Portanto, vamos fazer a relação de tudo aquilo que devemos eliminar da nossa vida. Em primeiro lugar, prostituição, isso é, imoralidade sexual, uma atividade sexual extra-casamento. Fica evidente que para Deus esse fato de se vender ou comprar prazer é um ato de puro egoísmo que não é o padrão divino, pois Deus é amor, amor altruísta que se alegra em dar mais do que receber. Em segundo lugar, devemos eliminar a impureza, isso é, contaminação moral, a indecência, qualquer ação revoltante e miserável, particularmente a perversão sexual. Em terceiro lugar, devemos eliminar paixão lasciva, isso é, um desejo irrestrito, um apetite desordenado. É o desejo desordenado que leva aos excessos sexuais que levam o ser humano à perversão. Em quarto lugar, devemos abandonar o desejo maligno, maus desejos, concupiscência, é o desejo pelo que é proibido. Devemos abandonar também a avareza, que é a idolatria, isto é, a ganância, a cobiça, o desejo de ter mais e colocar o que desejamos em primeiro lugar. É o desejo aquisitivo ou o egoísmo, é a atração por aquilo que é material. Em sexto lugar,
Devemos abandonar a ira, isto é, a raiva, o furor, é aquela atitude de impaciência, uma disposição para o azedume, para uma vida amarga. Devemos abandonar a indignação, a raiva, a cólera, o ódio. Isso tudo está relacionado com o verbo ferver. É a irritação violenta e rápida como fogo na palha. Devemos abandonar também a maldade, malícia ou malvadeza. É o mal moral. É qualquer contaminação que venha prejudicar ou destruir a reputação do próximo. Devemos abandonar também a maledicência. Isso é a difamação do caráter, o insulto. São aquelas palavras ditas com a intenção de ferir, de abusar, de caluniar. É rebaixar alguém. É blasfemar. É o mesmo verbo que descreve a traição de Pedro. Em 10º lugar, devemos abandonar a linguagem obscena do falar. Isto é, palavras torpes, linguagem abusiva, palavrões. É a palavra impura e capaz de suscitar pensamentos impuros. São as piadas ou os casos grosseiros que ferem a moral e a ética. E em 11º lugar, devemos parar, devemos evitar, devemos abandonar a mentira. Mentir uns aos outros não faz parte de uma vida cristã. É o descumprimento das promessas e a traição, é enganar o próximo, é aliar-se a Satanás, que é o pai da mentira. Querido amigo, essas são as práticas que devemos rejeitar, porque já morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos. E, finalmente, em 3º lugar, evidenciamos um novo estilo de vida, refletindo a imagem do Senhor. O novo estilo de vida caracteriza-se por despir-nos do velho homem e dos seus feitos. Veja no versículo 8. Pelo fato de termos morrido com Cristo, já não vivemos como mortos nos nossos delitos e pecados. Não vivemos mais sob o comando do mundo, da carne, dos pensamentos e do príncipe desse mundo. O novo estilo de vida caracteriza-se por revestir-nos do novo homem que se refaz. A vida com Cristo, a vida em Cristo, nos faz assentar nos lugares celestiais. A vida em Cristo nos faz experimentar a renovação diária, até que cheguemos à imagem de Cristo. Acontece conosco o que Paulo já tinha dito aos Coríntios. Todos nós, refletindo como um espelho a glória do Senhor, isto é, a sua imagem, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. O novo estilo de vida, querido amigo, se alcança o pleno conhecimento de Cristo. Observe o versículo 10. Com esse novo estilo de vida, podemos conhecer de fato o Senhor Jesus Cristo. O propósito dessa mudança é alcançarmos o pleno conhecimento daquele que nos criou, daquele que nos resgatou. O propósito é conhecermos a Cristo, a perfeita imagem de Deus. Pecadores restaurados e transformados alcançam o pleno conhecimento da divindade que os falsos mestres de Colossos queriam alcançar. Através do quê? Através das suas práticas ascéticas e das suas especulações teosóficas, das suas práticas espíritas e das suas práticas sincréticas. Mas, querido amigo, é importante nós lembrarmos que em Jesus Cristo, conforme lemos no versículo 11, não há divisões. Em Jesus Cristo, Ele é tudo em todos. Em Cristo, que é tudo em todos, não há mais divisões, não há mais o domínio da antiga vida. Em Cristo, ultrapassamos qualquer diferença que possa existir. O seu sangue nos perdoa e nos une. Por isso, para sinalizarmos o reino de Deus, é necessário mostrarmos um novo estilo de vida, e a capacitação para isso só pode vir pelo Espírito Santo. Querido amigo, chegamos quase ao final do nosso programa e é importante repetirmos aquele texto de 2 Coríntios 3,18, que agora há pouco lemos. Todos nós, refletindo como um espelho a glória do Senhor, isto é, a sua imagem, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na verdade, o que Paulo estava dizendo aqui é que eu e você temos que refletir essa nova vida, esse novo estilo de vida, como que um reflexo da glória do Senhor,
como que espelhando a própria imagem do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Quando então nós nos despojamos de todas essas 11 características de uma vida mundana, de uma vida impura, com certeza, pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nós temos condições de despojar-nos de tudo isso e vivermos uma vida de santidade, temor, compaixão e amor diante do Senhor, para que o seu nome seja honrado e seja glorificado, para que o mundo perceba que Jesus Cristo realmente transforma o nosso viver. Quando nós rejeitamos a velha vida e aceitamos a nova vida, estamos andando em conformidade com aquilo que Deus requer de nós. Estamos concluindo o nosso programa e o meu desejo, a minha oração é que você consiga, pelo poder do Espírito Santo, com a sua capacitação, eliminar da sua vida essas velhas práticas, para que você possa demonstrar no seu viver diário aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na sua vida. A minha oração, o meu desejo é esse, que Colossenses 3, 5 a 11 sirva de um estímulo para que você mude de vida e viva somente para o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.